Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 23. João 21, do 15 ao 23. Diz a palavra do Senhor. Pedro é interrogado. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhes disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então Pedro, voltando, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nessa hora, Pai, eu te agradeço, Senhor, pela Tua palavra, Pai, que foi lida aqui, Senhor. E nós cremos na Tua palavra, Senhor, nós cremos que ela tem poder, nós cremos que ela não volta vazia, Senhor. E eu te peço nessa hora, pela Tua misericórdia, Pai, que o Senhor venha usar a minha vida, Senhor. Que o Senhor venha falar, ó Deus querido, a Tua igreja, Pai, assim como já falou ao meu coração, Senhor, e que eles possam, Pai, entender e sair daqui, Senhor, com a Tua palavra gravada no seu coração. Muito obrigada por tudo, Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, existe um pensamento de Sócrates, muito conhecido no meio da psicanálise, que diz o seguinte: conhece-te a ti mesmo, torna-te consciente da tua ignorância e serás sábio. Por que eu estou falando isso? Essa frase fez muito sentido para mim quando eu fui para o CPO. Para quem não sabe, CPO é um curso de preparação de obreiros que meu esposo e eu estamos fazendo em Minas. E nesse curso existe uma tensão muito grande, por mais que seja um curso onde nós vamos para aprender do Senhor e é tudo maravilhoso, mas chega um ponto que o cansaço, o estresse e a falta de casa, a falta dos familiares, a falta da igreja começa a mexer com a gente. E olhando para essa frase, eu comecei a pensar como que eu não me conhecia. E aí eu cheguei lá nesse curso e comecei a perceber, sabe, que a Viviane tranquila, a Viviane serena começou a dar um lugar, uma Viviane estressada. Às vezes, né, o Alexandre falava para mim: você está estressada, o que está acontecendo? Era mesmo aquela questão do emocional já abalado. E nós percebemos que essa questão do psicológico mexe muito com a gente. E a psicanálise, a psicologia, elas são áreas que realmente podem nos ajudar nessa questão de ajudar a nos tratarmos dos nossos traumas e tudo mais. Acontece que, como cristã, irmãos, eu não posso deixar de afirmar categoricamente que só existe uma forma de nós sermos tratados na nossa alma.
E essa só existe uma forma, e essa forma tem um nome: Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E esse texto que nós lemos aqui falou muito comigo na questão de autoconhecimento. Então, assim, nós vamos debruçar em cima desse texto, mas antes de falarmos sobre o texto, eu queria situar os irmãos no que estava acontecendo, né, nesse texto aqui. Se nós formos ver lá no Evangelho de João, no capítulo 13, nós vamos perceber que Jesus tem uma conversa com os seus discípulos. É a última ceia que Jesus tem com os seus discípulos. E dentre muitas coisas que ele fala ali com os seus discípulos, uma coisa que marca muito foi que ele disse quem seria o traidor. E nessa oportunidade, no final do capítulo, no versículo 38b, Pedro afirma: por ti darei a própria vida. E Jesus lhe responde: darás a vida por mim? Em verdade digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Então nós percebemos que no capítulo 13, Jesus fala para Pedro aquilo que vai acontecer, que ele vai negar Jesus. E depois nós vamos perceber no capítulo 18, do Evangelho de João, capítulo 18, exatamente aquilo que Jesus falou aconteceu. Então Pedro nega Jesus, a palavra de Deus diz que o galo cantou. Na verdade, até mesmo ele já está falando comigo hoje, o galo cantou 2 vezes. Muitas vezes a gente acha que o galo cantou 3. Não, o galo cantou 2 vezes e Pedro nega Jesus 3 vezes. Então, depois que o galo cantou, Pedro ainda negou Jesus 3 vezes. E nós percebemos nesse texto aqui, no capítulo 21, na verdade, vamos voltar um pouquinho, no capítulo 20, nós vemos ali a ressurreição de Jesus. Mas na segunda parte do capítulo 20, Jesus aparece a Maria Madalena. Depois Jesus aparece aos discípulos. Jesus aparece aos discípulos 2 vezes. E na terceira vez que Jesus aparece aos discípulos é esse texto aqui que nós lemos no capítulo 21. Então, no capítulo 21, a primeira parte do capítulo 21, o que está acontecendo aqui? Pedro, ele negou Jesus e ele se afastou um pouco. Ele vem, nesse capítulo 21 aqui, ele decide ir pescar. O Pedro, que já tinha sido chamado por Jesus anteriormente, tinha sido chamado para deixar de ser pescador de peixes e se tornar um pescador de homens, ele volta ao mar. Ele diz aqui no capítulo 21 que eles vão ao mar de Tiberíades e está com Pedro ali. Tomé, Natanael, os 2 filhos de Zebedeu, João e Tiago, e mais 2 discípulos. E ali eles vão para o mar pescar, e a semelhança da pesca maravilhosa que aconteceu lá em Lucas, o que acontece? Eles jogam a rede e não conseguem pescar nada. E engraçado que a gente olha para esse texto e a gente pensa, Jesus já tinha chamado esses discípulos para pescarem homens. Eles voltam para pescar peixes novamente e não conseguem pegar nada. Aí a gente percebe que quando a gente desvia da vontade de Deus, tudo dá errado, né? Então, Pedro e os outros discípulos que eu citei vão para o mar, jogam as redes, não pescam nada. E aparece Jesus e manda que eles jogassem as redes do outro lado. No momento que Jesus diz para eles jogarem as redes do outro lado, João reconhece a voz do Mestre. E João, discípulo amado de Jesus, fala a Pedro: é o Mestre. E aí eles imediatamente jogam a rede do outro lado e eles conseguem pegar. Aqui na palavra de Deus diz que eram muitos peixes. Ao versículo 9 diz: ao saltarem em terra viram ali anteriormente aqui no versículo 11, Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153
3 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. E aí eles pescam, tem essa pesca maravilhosa novamente, pela segunda vez, louvado seja o nome do Senhor. E eles Jesus prepara uma refeição para eles ali na praia, e é nesse contexto que nós encontramos esse texto que nós acabamos de ler, onde Pedro é interrogado. E nessa conversa que Jesus tem com Pedro, eu gostaria de tratar nessa noite um seguinte tema: quando somos tratados por Jesus. Então, quando nós somos tratados por Jesus, a primeira coisa que acontece, nós reconhecemos as nossas limitações. O texto aqui que nós temos na nossa Bíblia, na nossa versão em português, ele não consegue transmitir a riqueza que é no texto original. A palavra de Deus no Novo Testamento, ela foi escrita na língua grega. Então, se nós formos observar o texto original, Pedro, ali, a conversa dele com Jesus usa 2 tipos de verbo quando se refere a amor. Na verdade, na nossa tradução, todas as vezes que Jesus pergunta, Pedro, tu me amas, ou Simão, tu me amas. Só que na tradução original, nós temos 2 tipos de amor ali. No caso, o verbo amar. O primeiro é o verbo agapau, que é usado na primeira pergunta de Jesus a Pedro e na segunda pergunta também. E esse verbo agapau significa um amor, amar com amor sacrificial. É aquele amor que é a ponto de dar a sua vida. E o segundo verbo que é usado aqui é o verbo filéu, que se trata do amor de amigo, um amor fraterno. É como se fosse uma tradução para a gente como um gostar. Então a gente vê o nível, a diferença. Quando Jesus pergunta para Pedro, no versículo 15, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Esse amor que foi usado, esse verbo amar que foi usado aqui, que Jesus pergunta para Pedro, é o verbo agapau. Então, a tradução no original seria mais ou menos, Petros, agapas-me, que significa, Pedro, tu me amas com amor sacrificial a ponto de dar sua vida por mim? E aí, Pedro responde a ele, mas não responde com o mesmo verbo. Pedro usa o verbo filéu, que significa amar com amor fraternal, um amor de irmão. Então, você sente a diferença do que Jesus pergunta para o que Pedro responde. E Pedro fala para ele, Filose, que significa eu gosto do Senhor, eu amo o Senhor, mas o meu amor não é aquele amor sacrificial. E aí nós percebemos na segunda pergunta que Jesus faz a mesma situação. Jesus pergunta com amor, com agapau, ele responde com filés. Ou seja, Jesus pergunta e de uma forma ele responde de outra. Já na terceira pergunta, no versículo 17, diz assim, pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe diz, apacenta as minhas ovelhas. Já nessa terceira pergunta, Jesus muda a estratégia. Ele pergunta aqui com amor filéu. Ele pergunta para Pedro, Petros, fileis-me, quer dizer, Pedro, pelo menos o amor de irmão, o amor fraternal você tem por mim? E aí ele responde da mesma forma que ele respondeu anteriormente. Então, o que nós percebemos com isso? Mas por que vivendo tanto grego? O que isso tem a ver com a palavra? Isso é importante para a gente saber nesse texto, porque quando Pedro, lá no capítulo 13 do Evangelho de João, ele diz que ele amava Jesus a ponto de dar a vida por Jesus, ele era um Pedro orgulhoso, ele é um Pedro que confiava em si mesmo, e ele caiu, mas a partir do momento que ele reconhece
A partir do momento que ele reconhece que ele não tinha poder nele mesmo para fazer nada pelo Senhor Jesus, ele se humilha na presença de Deus nesse texto. Ele fala: Senhor, eu não tenho esse amor. Ele se humilha, e é aí que Jesus, ao ele humilhar-se, Jesus dá a ele a força e a capacidade de morrer por ele. Nós vemos na palavra do Senhor que Pedro, ele morre por Jesus. Pedro, ele morre, ele é crucificado, e na tradição diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de ser crucificado da mesma forma que o Senhor. Então, o que nós conseguimos tirar de lição para nós dentro desse texto? Todas as vezes que nós confiamos na nossa própria vontade, nós confiamos na nossa própria capacidade, nós percebemos que nós caímos, nós não conseguimos seguir o Senhor Jesus. A palavra aqui, o primeiro ponto que nós destacamos nessa noite é reconhecemos nossas limitações. E nesse texto nós percebemos que foi exatamente isso que Pedro fez. Ele reconheceu as suas limitações. Ele falou: Senhor, eu reconheço que eu realmente não tinha condição nenhuma de morrer pelo Senhor. A partir desse momento nós vemos um Pedro totalmente restaurado, um Pedro que não teme as ameaças. Pedro vai diante do sinédrio ali, ele sofre algumas acusações, ele corre o risco de ser morto naquela hora, e mesmo assim Pedro continua, porque ele é fortalecido pelo Senhor Jesus e ele reconhece as suas limitações. Apesar de ter andado com Jesus e ter sido um apóstolo que realmente estava ali a todo tempo, olha, Pedro, ele presenciou vários milagres do Senhor, inclusive andou sobre as águas. Então, que intimidade maior que essa de poder ter contato com Jesus? Mas nós aprendemos em cima da história de Pedro, da vida de Pedro, que apesar de nós termos intimidade com o Senhor Jesus, isso não nos isenta de fazer uma autoanálise todos os dias e refletir: Senhor, será que eu estou fazendo a tua vontade? Senhor, será que é isso realmente? Será quais são as minhas limitações? Quem eu sou? Porque, irmãos, nós mesmos, às vezes, nós não nos conhecemos. O que aconteceu com Pedro aqui foi exatamente isso. Não é que no capítulo 13, Pedro, ele estava querendo fazer uma média. Não. Sinceramente, nesse capítulo 13, era a verdade dele. Ele não se conhecia, ele achava que ele realmente poderia dar a sua vida por Jesus. E qual foi a única forma que ele conseguiu de perceber as suas limitações? Sendo tratado por Jesus. Então, conosco acontece da mesma forma. Nós só conseguimos descobrir as nossas limitações e quem nós realmente somos quando nós temos encontro real com o Senhor Jesus, quando Ele nos trata. Muitas vezes, irmãos, nós estamos na casa do Senhor, estamos na presença de Deus, mas nós não nos conhecemos. Às vezes acontece, Deus deixa que a gente passe por alguma aprovação para a gente ver: olha, você precisa crescer nisso ainda. Você ainda não está totalmente tratado. Mas a notícia boa, irmãos, é que Jesus, ele está aqui para nos tratar. Se nós não conhecemos ainda nós mesmos, se nós não reconhecemos ainda as nossas limitações, Ele é o Deus que trata. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a pessoa se rende aos pés de Jesus, e isso eu copiei do pastor Jorge, porque ele sempre fala aqui, e eu gostaria de reforçar isso. Quando nós nos rendemos aos pés do Senhor Jesus, nós, a partir desse momento nós ganhamos 3 inimigos, que somos nós mesmos, o mundo e Satanás. E Satanás, ele com certeza, ele vai fazer de tudo para nos tentar e nos tirar da presença de Deus. Agora imagine como a gente vai conseguir fazer, como é que a gente vai conseguir resistir a essas tentações do inimigo se nós não reconhecermos as nossas limitações. Então, a partir do momento que o Senhor nos mostra quem nós somos tratados por Ele, nós reconhecemos as nossas limitações e nós conseguimos vencer as tentações do inimigo. A falta de autoconhecimento causa grandes estragos na nossa vida. Cada um deve saber os seus limites, porque muitas vezes, irmãos, o que
é tentação para mim não é tentação para o outro. Às vezes o que me tenta não tenta a Cairane, às vezes o que tenta ela não vai me tentar ou não vai tentar o Cauã. Enfim, esse reconhecimento das nossas limitações é muito importante. Às vezes o que acontece? Eu enumerei vários casos aqui, mas, por exemplo, uma pessoa que ela é dada à pornografia, às vezes a gente teve um passado, nem todo mundo cresceu no Evangelho. Eu, por exemplo, não cresci no Evangelho. Então, às vezes a pessoa não cresce no Evangelho e ela tem certas práticas e, vamos supor, uma pessoa que é dada à pornografia. Se ela sabe que ela tem essa limitação, ela vai ficar em casa, sozinha, na frente do computador, vai ser tentada a olhar um site pornográfico, vai ser tentado a fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Existem muitas meninas, eu falo mais para os meninos, que geralmente isso acontece mais com os meninos. Mas, por exemplo, quando eu era mais jovem, tinha uma área da minha vida que eu era muito tentada, que era a área da sensualidade. Então, hoje em dia, eu vigio muito, muito mesmo, em relação às minhas roupas, porque eu sei que em outras áreas talvez eu não seja tentada, mas nessa área da sensualidade é uma área que Jesus enterrou quando eu me converti, mas é algo que eu preciso reconhecer. Eu tenho essa falha, então eu não vou brincar com o inimigo. Às vezes eu lembro que mesmo depois de ter me batizado, estava na igreja, às vezes eu ia para a rua, botava um short curto, e na igreja era aquela roupa comportada. O Senhor tem misericórdia. Mas eu ia para a rua, botava aquele short, botava um salto alto, um brincão, e eu queria sair para causar, né? Para chamar atenção. Então isso, quando, graças a Deus, eu me converti, o Senhor foi limpando, foi me restaurando, e a santificação é um processo, não é verdade? Então, o Senhor foi me tratando nessa área. Mas é uma área que hoje em dia, até hoje, eu observo. Tanto que às vezes eu vou cantar aqui no grupo de louvor, eu percebo, se eu estou com uma calça que talvez eu olhe e esteja chamando um pouco mais de atenção, eu já troco. Então, cada área da nossa vida nós temos que prestar atenção para a gente não ser tentado e não cair. Uma ilustração que eu coloquei aqui para a gente refletir um pouco mais sobre isso foi o caso de uma vez eu ouvi uma história verídica de um pastor que ele foi tentado, ele caiu, ele adulterou, a sua esposa perdoou, mas ele era pastor auxiliar da igreja, tinha um pastor regente, ele era o pastor auxiliar, e a esposa perdoou e ficou tudo debaixo dos panos. Ninguém sabia o que tinha acontecido. E a mulher dele falou: olha, se você não contar para ninguém, eu também não vou contar, eu já perdoei, está tudo na paz. E aí o que ele fez? Ele sentiu realmente que precisava falar com o pastor, precisava passar por aquele tratamento, e ele foi e conversou com o pastor, regente da igreja, passou pelo momento de disciplina, foi falado na igreja aquilo que ele tinha feito, enfim, foi necessário ele passar por essa fase de tratamento. Ele ficou no banco como todos os outros irmãos, e depois dessa fase ele foi restaurado, voltou para o ministério, e foi Deus realmente que moveu na vida dele. E o Senhor olhou para ele e viu, é um coração realmente contrito, uma pessoa que reconheceu as suas limitações e se permitiu também ser tratado, porque ninguém sabia, ele poderia ficar quieto, a esposa falou também que iria manter tudo em segredo. Então a base realmente seria isso, a gente reconhecer as nossas limitações. Mas também, irmãos, não adianta apenas reconhecer as nossas limitações. Às vezes nós reconhecemos que nós temos limitações, mas nós não queremos nos arrepender. Olha, eu tenho essa área aqui na minha vida, mas deixa isso aqui quieto, né? Às vezes, quando a gente se converte, a gente quer entregar a nossa vida para Jesus, mas a gente entrega algumas áreas. Outras áreas, a gente fala: Senhor, essa parte aqui, deixa quieto. Então, quando nós somos tratados por Jesus, então, em primeiro lugar, nós reconhecemos as nossas limitações, e, em segundo lugar, nós nos arrependemos verdadeiramente. A palavra do Senhor
diz lá em Mateus 26:75. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Essa frase, chorou amargamente, nós percebemos aqui que Pedro realmente ele se arrepende. Ele chora amargamente. E em Lucas também, que é um complemento desse texto, dessa passagem, vai dizer que Jesus olha fixamente nos olhos de Pedro. E nesse momento, irmãos, eu imagino que Pedro ele desmonta, porque ele percebe realmente o que ele fez e ele se arrepende. Arrependimento é uma mudança de mente que resulta em mudança de vida. Arrependimento é uma mudança de mente que resulta na mudança de vida. É claro que o Senhor Jesus é quem opera o arrependimento em nós. Mas nós precisamos dar passos para que a nossa vida se acerte diante do Senhor. O Novo Testamento fala em arrependimento mais de 55 vezes. Então nós podemos perceber o quão importante é para Jesus a questão do arrependimento. O verdadeiro arrependimento inclui visão, compreensão do seu estado de pecado, tristeza profunda pelo pecado cometido contra Deus, repúdio ao pecado e mudança de vida. Então não adianta você ver que você pecou, se você não tiver uma transformação, se aquele pecado não gerar tristeza em você, não é arrependimento, é remorso. Então nós vemos na história de Pedro que Pedro ele se arrepende de verdade. Nós temos em contrapartida a história no caso de Judas. Judas ele não se arrepende. Judas ele sente remorso. Ele vê o que ele fez e ele sente remorso por ele ter entregue Jesus e ter traído Jesus daquela forma. Agora, se ele tivesse tido um arrependimento sincero, ele teria se voltado para Jesus, como foi o caso de Pedro, teria se arrependido, enfim. Então, existe uma grande diferença em remorso e arrependimento. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente dos nossos pecados, nós largamos a nossa vida de pecado. Nós lutamos para viver longe daquilo que nos afasta de Deus. A palavra de Deus diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. É imprescindível entendermos, irmãos, que não existe meio de nós sermos tratados senão através do perdão. E o perdão só vem com o quê? Com arrependimento. Nós só vamos ser perdoados a partir do momento que nós pedimos perdão ao Senhor, o Senhor nos perdoa. E com Pedro aconteceu exatamente assim. Pedro, ele se desvia, ele peca, ele se arrepende, e nesse momento que ele se arrepende, ele se afasta. Eu imagino que nessa caminhada dele, ele sofreu muito interiormente, na mente dele devia estar uma luta tremenda. E mesmo assim, irmãos, Jesus, ele vai até Pedro, tem essa conversa com Pedro, ele resgata Pedro novamente e mostra para Pedro que ele ainda é importante no reino do Senhor. Então, com as nossas vidas acontece a mesma coisa. Às vezes nós caímos e nós temos a ideia, porque o inimigo bota isso também na nossa mente, que não existe mais jeito. Então você pecou, você tinha um ministério, agora o teu ministério vai ser tirado, agora você já acabou a sua vida. E Jesus mostra através desse texto que Ele restaura, Ele cura, Ele trata as nossas vidas. Ele trata as nossas vidas, nos fazendo reconhecer as nossas limitações. Ele trata as nossas vidas nos fazendo nos arrepender verdadeiramente. E também, irmãos, quando nós somos tratados por Jesus, nós somos capacitados para a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós percebemos isso, irmãos. Pedro, ele passa por um momento, uma situação que ele nunca na vida dele imaginou que ele iria passar.
ele estava firme e convicto que ele nunca abandonaria o Senhor Jesus. E ele está triste consigo mesmo. E é possível, irmãos, que por ter negado Jesus, Pedro ele se considerasse uma pessoa inapta para continuar a pregar a palavra, tanto que ele volta a pescar. Ele larga tudo aquilo e vai para o mar novamente pescar. Naquela longa jornada, a consciência de Pedro foi lhe acusando. E quantas vezes acontece isso com a nossa vida? Nós pecamos, nós caímos e a nossa consciência nos acusa. Isso quer dizer, irmãos, que o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Porque quando nós realmente, quando o pecado, ele faz parte da nossa vida e nós não nos incomodamos com ele, isso quer dizer que o Espírito Santo, nós não temos o Espírito Santo. O Espírito Santo já se afastou há muito tempo. Na verdade, nós nos afastamos dele. E Pedro, ele sente essa culpa, ele se arrepende. Mas, irmãos, a única pergunta que Jesus faz para Pedro é a seguinte: Pedro, tu me amas? Jesus não estava se importando para aquilo que Pedro fez. Jesus não estava se importando, meus irmãos, para aquilo que Pedro havia feito, aquilo que ele fez. Jesus sabia de todas as coisas. Jesus sabia que Pedro ia negar ele, mas mesmo assim, Jesus não tira a ele a honra de continuar como seu discípulo, como apóstolo, como pregador da palavra de Deus. O Senhor não humilhou Pedro, ao contrário do que muitos de nós, às vezes, fazemos. Às vezes, as pessoas caem em pecado e existem milhões de pessoas para acusar, para apontar o dedo. Então, nós vemos aqui com o exemplo de Jesus, que a partir do momento que você se arrepende, você não tem mais que carregar aquele peso, aquele fardo. E Pedro estava carregando esse fardo. A partir do momento que Jesus teve essa conversa com ele, essa conversa foi transformadora, foi uma conversa que transformou totalmente a vida de Pedro. Pedro passa de um homem que era totalmente, porque nós estudamos, para quem já estudou um pouco mais sobre a vida de Pedro, sabe que Pedro era uma pessoa com sangue forte, com a personalidade forte. Ele, no momento que Jesus ia ser preso, ele corta a orelha do soldado. Ou seja, esse Pedro fica no passado e dá lugar a um Pedro totalmente quebrantado, a um Pedro que se humilha, a um Pedro que diz: Senhor, eu estou aqui, eu não te amo como eu deveria, mas é isso que eu tenho, é o que eu tenho nas minhas mãos. Então, que isso venha servir de exemplo para nós também. Muitas vezes nós não temos tudo aquilo que nós deveríamos, mas aquilo que nós temos em nossas mãos, que nós venhamos apresentar: Senhor, é isso. Multiplica, Senhor Jesus. Esse é o meu ministério, eu só sei fazer isso, eu não sei fazer ainda aquilo que eu gostaria para a obra do Senhor, mas o Senhor vai te dar capacidade. No momento que você se humilhar na presença de Deus e reconhecer que é nele que você é capacitado. Existe um louvor do grupo, do projeto Sola, que diz assim: ele me mostrou o pior de mim para que eu pudesse ser o melhor nele. Então é isso que Jesus nos faz. Quando ele mostra pra gente o nosso pior, não é para nos humilhar, é para dizer para nós: você sozinho você não consegue. Eu vou te trazer aqui para a terra, bota o pezinho no chão, volta para a terra e vou mostrar para você que sozinho você não é capaz. Mas a partir do momento que você se humilha na minha presença, a partir do momento que você se coloca diante de mim, reconhecendo que eu que tenho todo o poder, eu te exalto. Eu faço você prosperar, eu faço o teu ministério prosperar. E é isso que aconteceu aqui. Jesus, ele capacita Pedro. Cristo não apenas restaurou a vida de Pedro, mas também o seu ministério. O Senhor lhe deu duas ordens. Aí nós vamos ver aqui na palavra do Senhor novamente. No versículo 15, a parte B do versículo, depois da pergunta, diz assim: ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Esse verbo apacenta, no original grego, quer dizer alimentar, nutrir. Ou seja, apacenta no sentido de nutrir, de alimentar com a palavra de Deus.
No versículo 16, a parte B também diz: disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Esse pastoreio também quer dizer cuidar do rebanho, tomar conta, ou seja, além de apacentar, pastoreia, ou seja, alimenta com a minha palavra, cuida. Então nós percebemos aqui que Jesus, ele não considera que o ministério de Pedro foi acabado, pelo contrário, a partir do momento que ele tem essa conversa com Jesus, Jesus trata Pedro, ele ordena a Pedro que apacenta os cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, e também diz a Pedro, segue-me. Então Jesus dá ordens a Pedro, ele direciona Pedro, ele ajusta o foco de Pedro. Pedro, olha, aconteceu isso, deixa isso no passado, agora vem para cá, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros e segue-me. E assim Pedro fez. Ele olha para nós, irmãos, com um olhar de misericórdia. O Senhor é maravilhoso. Cada vez que eu olho para o meu passado e vejo aquilo que eu já fiz enquanto não estava na presença do Senhor, eu vejo a misericórdia de Deus. E eu glorifico a Deus porque Ele não olha para o meu passado. Eu glorifico a Deus porque, apesar de eu ter tido um passado que desagradava ao Senhor, mesmo também depois de começar a frequentar a igreja, eu tive um passado que não agradava ao Senhor, mas mesmo assim o Senhor, Ele não me jogou de escanteio. Mesmo assim o Senhor, Ele olhou para mim e disse, segue-me, vem. E o Senhor está te chamando nessa noite da mesma forma, irmão. Não importa aquilo que você passou, não importa aquilo que você fez, talvez você esteja passando por uma situação, um momento que você olha para si mesmo e se sinta envergonhado. Pedro, irmãos, quando lá no capítulo 18, que Jesus olha para ele e ele chora amargamente, ele se sente envergonhado. E é assim que às vezes nós nos sentimos envergonhados. Senhor, olha para a minha vida, olha o que eu sou, olha o meu passado. E Jesus, pelo contrário, Ele olha para aquilo que ainda não vemos. Muitas vezes ninguém consegue olhar para você e reconhecer o chamado de Deus na sua vida. Mas quem reconhece é o Senhor Jesus. Porque é Ele quem vê lá na frente, Ele não se importa com aquilo que você fez. Ele traça a tua trajetória, os planos dele, a palavra de Deus diz que não podem ser frustrados. E Ele te chama para seguir e cumprir o seu íntimo. Quando buscamos no Senhor a cura para a nossa vida e o perdão pelos nossos pecados, Ele não só nos perdoa, Ele transforma a nossa vida para que possamos ajudar outras vidas, para que possamos transformar outras vidas. Irmãos, Pedro, ele passa por tudo isso. E no capítulo 2 de Atos nós vemos Pedro fazendo uma pregação, ungido pelo Espírito Santo de Deus, e mais de 3.000 almas se convertem ao Senhor Jesus. Mais de 3.000 almas se derramam perante o Senhor através da pregação de Pedro. Então Pedro, ele reconhece as suas limitações, ele vê que sozinho ele não vai conseguir, que é o Senhor que capacita. Ele começa ali a ser tratado por Jesus, ele é capacitado pelo Senhor para fazer a obra. E ele foi, irmãos. Ele não tinha mais medo, ele prega, ele vai diante das pessoas que mesmo falam para ele parar no sinédrio. Os fariseus, os saduceus falavam para ele, para de pregar isso, para de anunciar esse Jesus. E mesmo assim ele era firme, ele estava disposto a morrer por Jesus, e foi o que aconteceu. Ele morreu pelo Senhor Jesus. Então, meus irmãos, na palavra do Senhor também diz, que o Senhor pode perdoar os nossos pecados, tratar as nossas feridas e usá-las para tratar outras vidas. Mas para isso nós precisamos nos deixar ser tratados pelo Senhor, ser moldados, assim como aquele vaso que o Senhor quebra, que o olheiro quebra e transforma em algo que Ele quer. A palavra do Senhor em Jeremias 18:4 diz assim: como o vaso que o olheiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso
segundo bem lhe parecer. Que nós possamos chegar na presença do Senhor e, Senhor, eu sou essa. Eu reconheço que eu não sou perfeita. Eu reconheço que eu não consigo sozinha. Eu reconheço que não é na minha força, mas que o Senhor venha me quebrar, que o Senhor venha me moldar, que o Senhor venha fazer de mim aquilo que o Senhor quer que eu seja, para que eu possa ser usada na sua obra, para que eu possa ter minha vida transformada. Irmãos, concluindo, é fato que Deus, Ele capacita pessoas para nos ajudar. Ele capacita os psicólogos, Ele capacita os médicos. Mas nada disso, irmão, nenhuma dessa ajuda da medicina vai ser capaz de curar a nossa alma. Só Jesus é capaz de nos curar nosso profundo, nosso íntimo, de tratar os nossos traumas, de tratar aquilo que talvez você tenha sofrido quando você era criança ainda, e talvez isso ainda surja na sua mente e você não consegue se libertar. É o Senhor Jesus que é capaz de transformar a sua vida. É o Senhor Jesus que é capaz de arrancar tudo isso e trazer você um vaso novo. Aleluia, Jesus. Nós precisamos realmente reconhecer que é Jesus que nos trata. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus é o único que pode curar nossa alma, restaurar nossa vida e nos dar paz. Nos dá paz. Quando nós somos restaurados, quando nós somos curados pelo Senhor Jesus, nós temos paz. O Senhor Jesus tira todo o trauma, o Senhor Jesus tira toda a mágoa. Quando nós nos colocamos diante da presença dele, ele começa a nos tratar. E esse tratamento é de dentro para fora. É de dentro para fora. Nós vemos a vida de Pedro. Pedro, a partir daquele momento que ele nega Jesus, ele reconhece que ele não é capaz de fazer nada na sua própria força, e ele começa a ter um tratamento que acaba no ápice nesse capítulo 21. O Senhor Jesus tem um encontro com Pedro que vai mudar a vida de Pedro. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele quer ter um encontro com as nossas vidas. Ele quer ter um encontro com cada um de nós. Mas você pode dizer, mas eu já conheço o Senhor Jesus. Eu sou batizado, eu estou aqui na igreja já tem um tempão. Mas Pedro também conhecia o Senhor Jesus. Pedro também era batizado. Pedro também tinha intimidade com o Senhor Jesus. Mas ele precisava de um tratamento profundo na sua alma. Jesus tratou a vida de Pedro, irmãos. Quando Jesus nos trata, irmãos, somente quando Ele nos trata, nós reconhecemos as nossas limitações. Nós nos arrependemos dos nossos pecados e somos capacitados por Ele para fazer a sua obra. Que em nome de Jesus nós possamos guardar essa palavra nos nossos corações. Que nós possamos entender que não é da nossa força, que não é você que faz, não sou eu que faz. Quem faz é o Senhor Jesus. Que nós possamos olhar nessa noite para o Senhor e falar, Senhor, se eu ainda não me conheço, que o Senhor venha me ajudar a me conhecer. Porque o Senhor Jesus, Ele nos conhece. Diz a palavra do Senhor no Salmo 139 que todos os nossos dias foram contados antes mesmo de nós formarmos no ventre da nossa mãe. É o Senhor Jesus que conhece você. É o Senhor Jesus que conhece a tua vida, meu irmão. E se você ainda não se conhece, se você ainda não conseguiu reconhecer as suas limitações, peça ao Senhor Jesus nessa hora. Peça ao Senhor Jesus que Ele venha fazer com que você reconheça as suas limitações. Que você venha se arrepender dos seus pecados. E que Ele venha capacitar a sua vida para trabalhar na obra dEle. É o Senhor Jesus que faz. E é por causa dEle que nós estamos aqui. Aleluia. Eu gostaria de orar com os irmãos nessa hora.